vocês estejam bem, dando continuidade nas nossas videoaulas. Hoje a gente começa a falar um pouquinho a respeito da Revolução Haitiana. Vocês verão que há ligações, né, no processo de Revolução Haitiana que desemboca na independência do Haiti com o que a gente estava estudando anteriormente, que era a Revolução Francesa. Então é importante nós fazermos essas conexões. E é importante também a gente salientar desde o princípio que a independência desse país na América teve uma importante participação maciça dos escravizados, né? Então é uma importante participação deles que depois vai ter um reflexo muito forte também em vários movimentos, em várias revoltas no restante da América, nas colônias da América, até mesmo aqui no Brasil, né, no Brasil colônia, nesse período. Tá? Vamos lá então. Para a gente falar um pouquinho a respeito do termo Revolução Haitiana, né, para eu explicar para vocês o porquê que eu coloquei Revolução Haitiana e não Independência do Haiti, não que esteja errado, mas entendendo que revolução, a gente já tinha falado sobre isso quando estávamos estudando Revolução Francesa. Revolução significa algo como transformação, tá? Então, o processo de revolução que vai desembocar na independência do Haiti começa em 1791, né? E leva à independência do país em 1804, 1º de janeiro desse ano. Seria equivocado, errado a gente falar em independência do Haiti? Não, claro que não, né? Mas só para que vocês entendam que foi um processo longo, né? Um processo longo e que levou a transformações muito profundas nesse país, tá? Então, por isso, a escolha do tema, né? Do termo aqui que eu estou usando com vocês. Seguindo a localização, então, para vocês entenderem do Haiti, o Haiti é um país pequeno na América do Sul, hoje, tá? Hoje a gente falar do Haiti é um país bem pobre na América. Há 10 anos atrás nós tivemos um terremoto que abalou o país e eles sentem as consequências disso até hoje, tá? Aqui a localização mais próxima para vocês observarem do país, tá? Que fica no Mar do Caribe, e para vocês verem a localização aí referente ao passado que nós estamos estudando. O Haiti era uma colônia francesa, tá? Nessa época a gente chama de Ilha de São Domingos, tá? E fazia então uma divisão aí com a atual República Dominicana, tá? Que era de ocupação espanhola. Anteriormente, o Haiti também era, né? Essa parte que a gente está vendo, essa partezinha aí onde está a bandeirinha da França, também era de ocupação espanhola, mas por ação de corsários. Corsários são piratas, né? Que na verdade eles atuam, né, em favor, em razão de alguma nação, né? Eles acabam tomando essa região para os franceses posteriormente. Então, se torna uma colônia francesa nesse período, tá? Enquanto que o outro lado, a atual República Dominicana, continua sendo de posse da Espanha. Sigamos. Então, como eu disse para vocês na abertura da aula, a gente tem que entender que a Revolução Francesa, os ideais iluministas, ele tem claramente uma inspiração, tem um envolvimento, tá? Até mesmo porque o Haiti era colônia da França e vai ter um envolvimento aí no processo que vai levar à independência na Revolução Haitiana, tá? Os Estados Unidos era o primeiro país que se torna independente na América, a gente já estudou isso anteriormente, tá? Também vai servir como exemplo para o restante da América, tá? A gente tem que entender que o Haiti,
nesse período, né? A Ilha de São Domingo ainda, por enquanto, a gente não fala Haiti nesse princípio, né? Fala o nome do país atual por vício mesmo. Mas era uma colônia que dava muito lucro, tá? Nesse período, só para vocês terem noção, eu coloquei aí o dado para vocês, né? No século XVIII era o país que mais exportava café, era o país que exportava açúcar para o mundo, né? Se a gente pensar no Brasil nesse período, século XVIII, o Brasil estava vivendo o auge da mineração, tá? Então eles chamavam a ilha, né, de São Domingo nesse período de Pérola das Antilhas, né, devido à sua grande importância na produção de açúcar, tá? E a colônia, ela tinha uma população muito diversificada no sentido de que nós vamos ter uma elite, que obviamente era uma elite formada por brancos, tá? E eles eram franceses, né? Nós vamos ter uma classe intermediária, que eram aí os mestiços, né? Com que os franceses mantiveram relações sexuais com escravos, e dessas relações nasceram, né, os seus filhos, né? E uma grande massa de escravizados, tá? Então, essa é uma importante questão que a gente tem que salientar, tá? Então, eu coloquei para vocês, né, cerca de 500 mil habitantes, 35 mil brancos, 30 mil mulatos livres, né? Mulatos, uma expressão, né, que a gente acaba, uma expressão pejorativa, né? Enfim, 430 mil escravos negros vindos da África, tá? Então, essas classes sociais, né? A gente às vezes fala até casta, onde todos eram muito bem definidos, né? Ou seja, cada qual na sua classe, né? Dali eles não tinham nenhuma possibilidade de ascensão social, ou seja, né, não poderiam se relacionar com os outros, né? Tinham seus papéis muito bem definidos. E, como eu disse para vocês, que a Revolução Francesa vai ter muitas interferências no processo aí da Revolução Haitiana, que desemboca na independência, né, do país. Quando a gente tem o período lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é assinada essa declaração concedendo, tá, ao indivíduo, né, ao cidadão francês, né, dizendo lá que todo homem, né, era livre, né, proprietário, independente da cor da pele dele, né. Isso vai gerar na colônia francesa, né, ali na Ilha de São Domingo, uma grande revolta, né, porque se todo homem é livre, então eles consideravam também que isso cabiam a eles. E nesse momento, na França, a gente está passando por período da República, né, onde os jacobinos estão governando, né? E diante da revolta, né, que vai se gerar ali entre os escravos, né, porque os escravos eles vão começar a entender que esse direito, né, essa cidadania também se estende a eles, né, e eles começam a se revoltar. Um líder surge, tá? Que é esse que vocês estão vendo o nome aí, né? Toussaint Louverture, tá? Ele era um líder, né, que surge aí dentro do exército, tá? Coloquei uma imagem dele para vocês aqui no próximo slide, só para vocês observarem. Vamos voltar aqui no anterior. Que começa então a liderar a revolta, né? Então essa revolução começa então no ano de
1891, como eu tinha falado no início para vocês, e o negócio vai tomando uma proporção tão grande, né, que lá na França, né, o líder dos jacobinos, o Robespierre, acaba, não sei se vocês lembram da nossa aula de Revolução Francesa, mas acaba se declarando o fim da escravidão, não só ali na Ilha de São Domingos, mas em todas as colônias francesas, o fim da escravidão, tá? Então, com essa revolta, né, liderada pelo Louverture, eles conseguem o fim da escravidão antes mesmo da independência, tá? Que a gente ainda não chegou nesse ponto. Porém, a revolta, ela continua, tá? Vamos seguindo aqui. E aí, né, como eu havia falado para vocês, a população, então, de escravos que já tinham conseguido, né, a sua liberdade, vai continuar a revolta, né, até chegar ao seu fim. No ano de 1881, como eu coloquei no slide para vocês, o Louverture, ele estende, né, a liberdade para a ilha ao lado, né, que hoje é a República Dominicana. Ele consegue, né, eles lutam pela liberdade, né, da ilha ao lado, né, do país ao lado. Né? Então, além de conseguir a liberdade para a ilha de São Domingos, também conseguem a liberdade para o país vizinho, tá? Nesse período, pessoal, já nessa época aí, né, que a revolta tá se tomando, né, ganhando peso e tudo mais, o Napoleão já tá governando a França. E o que acontece? Ele tá naquelas guerras de expansão que a gente tava estudando, tá? Porém, assim, o Napoleão tinha uma grande questão com as colônias dele na América. Por exemplo, ele já tinha aqui nos Estados Unidos já vendido o território da Louisiana para os Estados Unidos. Então, assim, havia algumas questões em relação à América que, como ele estava muito envolvido com a guerra na Europa, a América parecia que não era uma questão primordial para ele, né? Em 1803, o que ele faz, né? Ele manda, né, o general Charles Leclerc para a região aqui, né, da Ilha de São Domingos, tá? E o Louverture, né, eles acabam sendo enviados, ele e a família, né, para a França, e ele acaba sendo preso lá. Nesse momento, né, a gente pode pensar que a revolução ela vai, né, dar uma sufocada, né? Porém, uma pessoa vai dar continuidade na revolução, né, que vai ser o Dessalines, né? Ele vai continuar o que o Louverture tinha começado aqui no início, tá? Logo depois que o Louverture vai para a França, né, ele acaba falecendo, né? E o Dessalines, ele vai vai continuar então aqui a revolução, né? E derrota as forças do exército francês, conquistando em 1º de janeiro a independência da ilha espanhola, da ilha de São Domingos, declarando então, né, o país independente. O Dessalines, ele vai se tornar, né, coloquei uma imagem dele aqui também para vocês, só para ilustrar. Ele vai se tornar o primeiro imperador, tá, do Haiti. O Haiti, então, ele se torna, né, se configura, né, nesse país que vai ser
um império, né? Eles mudam o nome do país, né, para Haiti, que seria um nome indígena, né, do povo que morava ali. Coloquei para vocês o significado, né, do que é a palavra Haiti, né, terra de montanhas, tá? Se não me engano, é em relação a, a geografia mesmo do país, tá? Porque é uma região mais alta da América. E o que interessa para nós, né, o que fica de importância para nós